Meditações no Evangelho de Lucas, dia 8. Cristo, o noivo, vinho novo, odres novos. Lucas 5, de 33 a 39. Em primeiro lugar, devemos observar nesses versículos que os crentes podem discordar em certos assuntos espirituais, enquanto concordam em outros. Isso é ressaltado na suposta diferença que havia entre os discípulos de Cristo e os de João Batista. O assunto foi apresentado ao Senhor. Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Não devemos supor que houvesse qualquer diferença essencial na doutrina ensinada por esses dois grupos de discípulos. Os ensinos ministrados por João Batista eram claros e específicos em todos os aspectos relevantes à salvação. O homem que disse a respeito de Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", certamente não ensinaria a seus discípulos algo contrário ao Evangelho. Ao ensino de João Batista, é claro que faltavam a plenitude e a perfeição dos ensinos de seu divino Senhor. Mas é absurdo supor que um contradissesse o outro. Entretanto, havia algumas questões práticas em que os discípulos de João discordavam dos discípulos de Cristo. Embora concordassem a respeito da necessidade de arrependimento, da santidade e da fé, eles discordavam sobre jejuar, comer e beber, e também sobre as maneiras de adoração pública. Eram unânimes de coração, esperança e objetivo a respeito dos sublimes assuntos relacionados à espiritualidade íntima, mas não eram concordes no que se referiam a alguns aspectos exteriores da vida cristã. Enquanto o mundo existir, veremos diferenças dessa natureza entre os crentes. Devemos lamentá-las, pois favorecem os ignorantes e preconceituosos. Mas elas existem, sendo uma das evidências de nossa condição pecaminosa. No que se refere à forma de governo da igreja, à maneira de celebrarmos o culto, aos jejuns, ao comer, às cerimônias e aos dias santos, os crentes jamais foram completamente unânimes, desde os dias dos apóstolos. Em todos esses assuntos, os mais santos e competentes servos de Deus chegaram a diferentes conclusões. Argumentação, raciocínio, persuasão, perseguição, tudo isso se mostrou incapaz de produzir unidade. Entretanto, tributemos glória a Deus, pois existem muitos pontos em que todos os verdadeiros servos de Cristo estão em completa harmonia. No que se refere ao pecado, ao arrependimento, à fé e à santidade, há profunda unidade entre todos os crentes, em cada país, língua, povo e nação. Valorizemos intensamente esses assuntos em nossa vida espiritual. Acima de tudo, essas são as coisas principais sobre as quais devemos pensar na hora da morte e no dia do juízo. Nos outros assuntos, podemos discordar. Aquilo que pensamos sobre jejuar, comer, beber e cerimônias terá pouca importância no último dia. Você se arrependeu e está produzindo frutos dignos de arrependimento? Já contemplou pela fé o Cordeiro de Deus e o recebeu como Salvador? Todos que forem achados corretos nesses assuntos serão salvos para sempre. Em segundo lugar, devemos observar nesses versículos o nome pelo qual o Senhor Jesus referiu-se a si mesmo. 2 vezes, ele utilizou as palavras "o noivo". Essa expressão, assim como todas as outras que se reportam a Jesus na Bíblia, está repleta de ensinos. Conforta e encoraja de maneira especial todos os verdadeiros crentes. Fala-nos sobre o profundo e terno amor que Jesus manifesta por todos os pecadores que creem nele. Embora sejam fracos, indignos e imperfeitos, Cristo demonstra terna afeição para com eles, assim como o esposo fez em relação à sua esposa. Essa expressão nos ensina sobre a íntima união existente entre Jesus e os crentes. É uma união muito mais íntima do que aquela entre um rei e seus súditos, um senhor e seus escravos, um professor e seus alunos, o pastor e suas ovelhas. É a mais íntima de todas as uniões, a união entre o esposo e a esposa. A união sobre a qual está escrito: "O que Deus ajuntou, não separe o homem". Acima de tudo, essa expressão nos ensina a completa participação em tudo que Jesus é e possui, o que na realidade é o grande privilégio de todo crente. Assim como o marido dá seu nome à esposa,
torna participante de seus bens, de sua casa, de sua dignidade e assume todos os seus débitos, assim também Cristo age em relação a todos os verdadeiros crentes. Ele toma sobre si mesmo todos os pecados deles. Declara que se tornam parte dele mesmo e afirma que, se alguém os magoa, está magoando a ele mesmo. Jesus outorga aos crentes coisas que ultrapassam todo o entendimento humano e promete que, no mundo vindouro, os crentes se assentarão com ele na glória e que jamais sairão de sua presença. Se conhecemos alguma coisa referente à genuína vida espiritual que nos traz salvação, sempre descansemos nossa alma nesse nome e ofício de Cristo. Lembremos de todos os dias que os mais frágeis membros do corpo de Cristo desfrutam de um cuidado que ultrapassa todo entendimento. E quem os afligir está afligindo a menina dos olhos de Cristo. Neste mundo, talvez sejamos considerados pobres e desprezíveis, e talvez ainda as pessoas escarneçam de nós por causa do nosso cristianismo. Mas, se temos fé, somos preciosos aos olhos de Cristo. Um dia, o noivo de nossas almas pleiteará nossa causa diante de todo o mundo. Por último, devemos observar nesses versículos a gentileza e a ternura que Jesus espera que seu povo demonstre ao lidar com crentes novos e inexperientes. Ele nos ensina essa lição por meio de duas parábolas extraídas da vida cotidiana. Ele nos fala sobre a tolice de se costurar um pedaço de veste nova em veste velha e de se colocar vinho novo em odres velhos. De maneira semelhante, ele desejava que soubéssemos da falta de harmonia entre a nova e a velha dispensação. É inútil esperarmos que aqueles que estavam acostumados com o ensino do velho sistema se tornem imediatamente acostumados com outro sistema. Pelo contrário, eles precisam ser progressivamente treinados e ensinados na proporção em que são capazes de entender. Essa é uma lição que todos os crentes fariam bem em guardar no seu coração, em especial os ministros do Evangelho e os pais crentes. Com frequência, esquecê-la causa muito prejuízo à causa da verdade. Julgamentos severos e expectativas ilógicas dos crentes mais antigos frequentemente têm desanimado e desencorajado os novos aprendizes da escola de Cristo. Gravemos em nossa mente o fato de que a graça de Deus deve ter início no coração de todo crente e que não temos o direito de afirmar que uma pessoa não possui a graça de Deus em seu coração somente porque não produz frutos imediatamente. Não esperamos que uma criança realize a obra de uma pessoa adulta, embora saibamos que um dia o fará se viver o bastante para isso. Não devemos esperar que o recém-convertido demonstre a mesma fé de um velho soldado da cruz. O recém-convertido pode tornar-se, pouco a pouco, um poderoso defensor da verdade. No entanto, precisamos dar-lhe tempo. Existe uma grande necessidade de sabedoria em lidar com os jovens no que se refere à sua vida espiritual e, falando de maneira geral, em lidar com todos os crentes novos. Bondade, paciência e gentileza são aspectos importantíssimos nesse assunto. Não devemos tentar colocar o vinho novo com muita rapidez, pois transbordará. Devemos tratá-los com cuidado e conduzi-los com gentileza. Temos de ficar atentos para não deixá-los apavorados e para não inculcar-lhes apressadamente as verdades espirituais. Se eles apenas assimilaram os princípios fundamentais do Evangelho, não os consideremos pessoas ímpias, por causa de assuntos menos importantes. Devemos suportar as imperfeições e fraquezas, não esperando uma mentalidade madura em pessoas jovens ou colher maturidade daqueles que ainda são bebês. Havia profunda sabedoria na seguinte afirmação de Jacó: se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.